Aham. né? Precisa de uma equipe multidisciplinar, então fono, psico, neuro, psiquiatra, se for necessário, dependendo aí do grau do TEA, para que a gente possa ter um diagnóstico verdadeiro. E não, uma hora de consulta, a pessoa vai lá e taxa e medica e etc. e tal. Não é assim, né? Não é É assim que se verdade. faz. Tem dois pontos bem importantes, né? Esse assunto é um assunto difícil de a gente aqui na live passar exatamente, que se encaixe perfeitamente na realidade daquele que está nos ouvindo. Por causa que é muito particular de cada caso, de cada família, de cada situação. É exatamente isso que a Adri falou. Existe dois lados desse espectro, né? Ao mesmo tempo em que existem médicos que banalizam isso, que realmente vão lá, fazem uma sessão e tudo mais, depois que eu recebi o diagnóstico, depois que a minha filha recebeu o diagnóstico, a minha esposa entrou em vários grupos, conheceu outras famílias e percebeu também aquela outra realidade de famílias que já foram em 40 médicos, que já estão há anos fazendo várias coisas e eles não recebem o diagnóstico, e aí às vezes não é a questão da criança e sim do profissional. Existe muito profissional que tem receio de ir lá e finalmente dar a canetada e dar o diagnóstico. Eles passam de um especialista para outro e ficam rotacionando isso infinitamente, mas no fundo existe uma insegurança daquele profissional. Então, também é importante a família ir atrás do profissional que é especializado nisso, que lida com isso, que tem experiência prévia com isso, que sabe o que precisa ou não precisa ser avaliado e que vai poder conduzir a família da maneira correta. Eu Perfeito. sou muito grato de ter conhecido o Dr. Clay Britz, que era uma referência aqui no Brasil nisso, né? Já trabalhava há mais de 20 anos só com isso. E, inclusive, ele treinava outros médicos com relação a isso. E ele foi quem me deu o meu diagnóstico aqui no Brasil, né? E assim, o que o Lex falou é importantíssimo, por isso que eu falei da equipe multidisciplinar, né? Cada um com um pedacinho da sua especialidade, entendendo um pouco daqueles, né, da integralidade daquele ser humano, além da história, da genética, tudo que aconteceu, para que possa ser o mais fiel possível àquela pessoa. Né? Como a gente está falando de um espectro, então ele é de A a Z. Você não consegue empacotar todos numa coisa só. Por isso da especificidade, né, do individual, você não consegue pasteurizar isso. E é nessa individualização que você consegue ter um diagnóstico refinado e um diagnóstico que possa orientar a família para que esse diagnóstico não fique só num CID, né? Exato, porque também daí não vai mudar muita coisa, né? Exato. Eu lembro que foi bem chocante assim comigo quando eu tive o diagnóstico e eu consegui fazer uma retrospectiva da minha vida e ressignificar muita coisa que eu não entendia, por que era daquela maneira, por que eu me comportava daquela maneira, por que existiam algumas coisas que eu simplesmente não conseguia superar, né? Como a questão auditiva, para mim, é muito complicado. Então, para as pessoas, que maravilhoso, vou lá numa festa com os amigos e tal. E para mim, eu chegava exausto em casa, não queria nunca mais voltar assim. Chegava ao ponto de acabar com a amizade mesmo, não querer mais ir na casa daquela pessoa porque era insuportável. Por mais que eu gostasse da pessoa, mas eu não gostava daquele ambiente,
daquele nível de ruído ou algo nesse sentido. E era complicado, né? Às vezes perdi oportunidades ou algo assim por causa disso. E gera sofrimento, né? Exato. E a questão climática também, por isso que hoje eu tenho todo um tratamento aqui, tanto acústico, né, quanto de clima, porque é uma coisa assim que o meu cérebro não conseguia abstrair. Então eu estava ali querendo me concentrar numa tarefa do trabalho, e aí, tipo, durante o dia tinha alteração tanto no nível de ruído quanto no nível de temperatura, e aquilo ficava me incomodando.